No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover contra a dominação, contra a opressão. No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover em direção à liberdade, a agir de formas que libertam a nós e aos outros. Bell Hooks. Boa noite, boa noite, boa noite, minha gente. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, bem-chegadas, bem-chegados, bem-chegades ao nosso encontro nesse momento, nessa grande noite de trocas e de aprendizados. Eu sou Bira Azevedo, sou roteirista, apresentador, educador e sonhador. E estou chegando para construir junto com vocês nesta sala de aula que é do tamanho do Brasil e que está trazendo a gente de todos os cantos desse nosso território para aprender e para trocar juntos. Eu sou um homem negro de 39 anos, cabelos crespos, antes era um pouco mais black power, hoje nem tão pequeno, mas nem tão grande também. Estou usando um fone, tenho barba, uso também um óculos, vim com uma camisa verde encontrar com vocês. E aqui no meu cenário, eu tenho do meu lado direito alguns livros, tem um punho com a mão fechada, uma mão preta com a mão fechada, um grande punho aqui com esse gesto, tem uma pedra, tem alguns passarinhos, e no meu cenário também tem dois quadros. Bem acima aqui da minha cabeça tem uma mulher negra, e no meu lado esquerdo tem um quadro de estilogravura, onde tem ali detalhes, tem um homem sentado na rede e um outro conversando com ele. Então, estou chegando aqui para a gente poder construir com esse cenário, chegando aí de onde você está acompanhando a gente, para poder a gente trocar e fazer essa noite acontecer com muitos aprendizados. Contando um pouco mais aqui do nosso cenário, aqui do meu lado direito, também no canto inferior da tela, temos a Priscila Kelly, intérprete de Libras. É muito bom ter você com a gente, Priscila, sempre podendo trocar, Priscila, que está chegando aí para permitir que muitas outras pessoas possam também acompanhar essa nossa conversa, estarem incluídas e acompanhando junto com a gente. Por isso, oi, Priscila, muito obrigado por tudo que você faz sempre junto com a gente, e vai estar revezando junto com a Priscila também, junto com a gente essa noite, a Sara Rodrigues. Então, Sara, muito obrigado também por estar junto com a gente, construindo essa noite. Daqui a pouco você vai aparecer por aqui. Hoje a gente vai ter uma live muito especial sobre um tema urgente nas escolas, que é a educação antirracista. Estratégias e práticas para a sala de aula. Você que está aí acompanhando a gente, sabe o que é isso? Quer saber mais? Então, fica aqui com a gente, porque hoje é uma noite para a gente poder olhar, aprender e trocar sobre educação antirracista. Aproveita e deixa também seu comentário lá no chat, contando de onde você é e por que você se interessou pelo tema dessa live. Assim a gente já vai saber mais ou menos quem que está acompanhando a gente, quem está chegando e quais são os interesses, o que motivou você vir acompanhar a nossa live. Vai lá no chat, comece a contar, porque eu vou ler aqui para eu poder acompanhar. Aproveite, chame também o pessoal de sua escola para participar desse momento de estudos sobre esse tema tão importante na educação. Conta aí para os seus colegas, para os seus amigos de escola, que esta live vai ter atestado de participação para quem entrar ao vivo aqui agora, junto com a gente. Então já vai ali no seu WhatsApp, já manda, conta para todo mundo. Minha gente, entra aí, vai ter o atestado, e para além do atestado, vai ter muita conversa, muita informação, porque a gente está chegando para uma troca com duas grandes convidadas. Eu garanto, eu prometo a vocês, é uma noite para muitas trocas, vai ser uma noite muito potente. Então, já vem, chama todo mundo, vim ao vivo participar dessa conversa. Vamos fazer com que essa oportunidade chegue ao maior número de pessoas, para elas estarem aqui construindo com a gente, para ser do tamanho dessa sala de aula, que, como eu já disse, é do tamanho do Brasil. E para você que está se perguntando por que esse tema educação antirracista é importante, eu quero começar então trazendo alguns dados para essa nossa conversa de hoje. A pesquisa Percepções sobre o Racismo no Brasil, divulgada esse semestre, aponta o ambiente escolar como um dos principais palcos da violência racial no Brasil. Vocês sabiam disso? Entre as pessoas negras que afirmaram ter vivido alguma situação de racismo, 38% disseram que o ataque aconteceu na escola, faculdade ou na universidade. Além disso, 63%, exatamente isso, 63% das mulheres negras confirmaram que percebem a raça como o principal fator motivador de violências nas escolas. É mais do que metade de todas as mulheres negras afirmando isso. Para endereçar, então, este tema, a Nova Escola, em parceria com a B3 Social, o Instituto da Cor,
a Fundação Lema e o apoio da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, USP, criou o curso Estratégias para uma Educação Antirracista. É uma formação voltada a todas e todos os educadores da educação básica e que convida a observar a intencionalidade por trás dos projetos pedagógicos, narrativas e ações antirracistas desenvolvidas aí, no chão da escola. Fica por aqui que daqui a pouco a gente vai passar todos os detalhes desse curso, porque antes eu já quero iniciar uma conversa sobre o tema da educação antirracista com vocês. Então, fique esperta, fique atento por aí, porque daqui a pouquinho eu vou contar para vocês mais novidades sobre esse curso, que eu já adianto aqui um spoiler, é gratuito. Tá ali dentro da nova escola, então é gratuito. Então, daqui a pouco eu vou contar um pouco mais, fica com a gente, tá bom? Bom, eu vi já que muita gente já está aqui no chat comentando, tem muita gente no chat falando, eu preciso dar uma olhada para saber o que já chegou de comentários por aqui, contando os motivos de pesquisar esse tema. Respostas, vamos lá. A Tereza Cristina deu boa noite para a gente, ela é de Santos, São Paulo, seja bem-vinda, Tereza, bom que você está com a gente. A Silvia Marta de Lima, dando boa noite também, de João Monledave, de Minas Gerais. Vera Carvalho, boa noite, seja bem-vinda. De Paricônia, Alagoas, seja bem chegada, Vera, bom que você está com a gente. Maria Vera também. A Maite Medeiros, de Porto Alegre, estuda filosofia. Ela se interessa pelo tema da diversidade e da educação antirracista. Então, Maite, bom que você está aqui, chegou na sala de aula, na troca certa, porque a gente vai ter muita troca sobre o tema que você já se interessa. A Narcisa Furtado falou sobre a necessidade de ser mais assertiva em suas práticas educacionais no que tange às práticas antirracistas. Que bom, Narcisa, legal que você está aqui para se desenvolver, para aprender, esse é o grande objetivo mesmo, então que bom que você está com a gente, tenho certeza que essa noite vai te trazer aí algumas inspirações, alguns caminhos também. E Jandinara Soares, aqui sou assessora técnica pedagógica de gestão e preciso sempre de ideias e conteúdos para contribuir com os professores. Muito bom, Jandinara, também veio para o lugar certo, porque aqui vai ter muitas dicas, muitas reflexões juntas. Juliana Santana, professora lá de Fortaleza, lá do Ceará, terra querida, uma mulher negra, pesquisadora da inclusão e relações étnico-raciais. Seja bem-vinda, chegue com toda a sua presença preta também para construir junto com a gente, Juliana. E a Tatiana, de Valente, professora, o tema é excelente e atual. Exatamente, Tatiana, ele sempre foi necessário na nossa sociedade. Que bom que agora a gente está tendo essa grande impulso social para a gente cada vez mais, nos espaços mais diversos, poder estar tratando de uma mazela que faz tempo vem trazendo aí problemas para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento do nosso país, que é o racismo. Bom, muito bacana. Então, para a gente seguir nessa conversa, já vi que tem gente que estão respondendo, então eu quero chamar um pouquinho mais. Eu quero trazer uma pergunta disparadora que vai aí orientar o nosso debate de hoje. A pergunta é a seguinte: por que ser uma educadora? Por que ser um educador antirracista? Eu vou responder a pergunta, ela é para você. Por que ser uma educadora ou um educador antirracista? Responda com carinho essa pergunta lá no chat, conte pra gente, que daqui a pouco a gente vai voltar a esse assunto e a gente vai fazer aqui junto com as convidadas um pouco aí essa análise, olhar para as respostas de vocês e refletir sobre elas. Combinado? Então já vai ali no chat, já segue essa conversa para a gente ficar cada vez mais perto, para a gente cada vez mais poder ir trocando. Além disso, também, vocês sabem, vai ter espaço para vocês mandarem perguntas para as nossas convidadas. Então, enquanto vocês estão ouvindo aí toda a conversa, tiverem questões, o chat é o espaço para a gente ter ali essa nossa troca. Agora, eu vou chamar aqui as nossas convidadas, porque elas são incríveis e elas têm muito para compartilhar com a gente. Primeiro, eu quero apresentar a Lavínia Castro, nossa primeira convidada. Ela é natural do Rio de Janeiro, educadora antirracista, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nossa convidada que está chegando para compartilhar, para trocar junto com a gente, é mestre em Relações Étnico-Raciais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais do Cefet. É historiadora pela UFRJ. Ela é idealizadora e coordenadora da rede de professores antirracistas. Nossa convidada é também ganhadora do Prêmio Sim à Igualdade Racial do IDBR em 2021 e a nossa convidada
é colunista da Nova Escola. Seja muito bem-vinda, bem chegada, Lavínia Castro. Que alegria estar aqui junto contigo nessa noite para a gente construir e aprender juntos. Então, já que você está chegando, vou te pedir para você dar uma boa noite para todo mundo, fazer sua audiodescrição e já contar um pouquinho aí das expectativas do que a gente espera para hoje à noite. Bem chegada, bem-vinda. Oi, Bira, boa noite. Oi, pessoal. Muito obrigada por toda essa audiência, muito obrigada por todo esse carinho que eu estou recebendo aqui no Rio de Janeiro. Eu sou uma mulher negra, Bira, eu sou professora de história, eu tenho 45 anos. Eu sou uma mulher negra, professora de história, eu tenho 45 anos, os meus olhos são castanhos escuros, o meu cabelo é um cabelo crespo, castanho escuro. Agora eu sou uma mulher que sempre estou com os óculos, porque eu agora dependo muito dos óculos. Aqui, no espaço em que eu estou, é a minha sala, e aqui no fundo tem uma parede branca. E eu estou muito feliz por estar aqui nesse momento. Esse curso, Estratégias para uma Educação Antirracista, é um divisor de águas assim na minha carreira, na minha profissão enquanto profissional da educação, porque foi um desafio muito grande que a Nova Escola, fazendo o convite para eu poder escrever, ter essa autoria desse curso aí, me concedeu. Então, eu estou com uma expectativa, né, desses profissionais que estão aqui, das pessoas que estão aqui conosco, que eles possam, então, ter esse acesso e possam depois contar para a gente o que eles estão achando. E eu espero muito que, da mesma maneira que esse curso me fez crescer e me desenvolver, que esse curso possa auxiliar muitos professores, muitos gestores, muita gente do chão da escola. Muitíssimo obrigada, Bira. Eu é que te agradeço. Eu quero dizer que a gente teve já umas interações aqui para se preparar, e já nessas interações eu aprendi um bocado contigo já, Lavínia. Então, sim, eu tenho certeza que para quem está acompanhando a gente vai ter muita troca e muito aprendizado. Obrigado por estar junto com a gente, Lavínia. Agora, eu vou também chamar ela, que é ceilandense, que atuou como professora da Educação Básica na Secretaria de Educação do Distrito Federal por mais de 30 anos. Nossa convidada que está chegando aqui é graduada em Letras pela Universidade Católica de Brasília. Pela Universidade de Brasília, ela também é mestra em Linguística, com ênfase em análise de discurso crítica. Ela é especialista em EAD, em desenvolvimento humano, em educação e inclusão escolar e em letramentos e práticas interdisciplinares nos anos finais. Nossa convidada é a autora do projeto Mulheres Inspiradoras, agraciado com 20 prêmios, entre eles o primeiro prêmio ibero-americano de educação em direitos humanos. É uma honra, é uma alegria compartilhar esta noite junto contigo, Gina Vieira. Bem-vinda! Bom ter você junto com a gente, minha querida. Uma honra estar assim compartilhando esse momento aqui, nós três juntos trazendo reflexões para todo mundo. Vou pedir já para você então se apresentar aí, fazendo sua audiodescrição e também contar expectativas para a conversa que a gente tem para hoje à noite. Bira, querido, prazer é todo meu de estar aqui com você, com Lavínia e com todos esses professores, professoras e demais profissionais da educação que estão nos acompanhando nessa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, fazendo a minha audiodescrição ou autodescrição também. Eu sou uma mulher negra de cabelos crespos, curtos, no corte Black Power. Estou usando um casaco verde, um colar e um brinco dourados, uso óculos, estou aqui no meu escritório, à direita de quem me vê pela tela eu tenho uma mesa com livros, uma prateleira um pouco acima da minha cabeça e à esquerda eu tenho uma cortina. A minha expectativa é de que a gente mantenha esse alto engajamento que eu estou vendo aqui no chat, professoras e professores participando ativamente, nos ajudando a construir esse momento. Eu quero dizer que eu tive o prazer de conhecer de perto esse percurso formativo elaborado pela professora Lavínia, um percurso muito rico, e eu espero que a gente possa apresentar esse percurso para vocês, claro, sem dar spoiler, de maneira que a gente possa destacar o quão rico e o quão proveitoso ele será para aqueles que se propuserem a fazer. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha!
Bom, a noite promete. Muito obrigado por vocês dois estarem com a gente. Ó, minha gente, quando começamos essa live, eu citei alguns dados sobre o racismo no ambiente escolar. E é importante falar sobre isso agora, porque este ano, aliás, este 20 que acabamos de passar marca os 20 anos da existência da Lei 10.639, um grande marco para a educação antirracista no Brasil e um avanço que precisamos, sobretudo, celebrar. Então, grande viva a existência da Lei 10.639, seus 20 anos no último 20 de novembro. Eu gostaria então de começar esse debate perguntando às nossas convidadas o que conquistamos nesse período em que em que precisamos também olhar, pensando no que precisamos seguir avançando. Essa é, inclusive, uma pergunta enviada por 3 educadoras inscritas aqui nessa live, né? A gente pediu para as pessoas irem mandando perguntas antes e elas mandaram essa pergunta, né? O que conquistamos nesse período e em que precisamos seguir avançando? Se você está aí assistindo a gente, quiser mandar suas perguntas para as nossas convidadas sobre a educação antirracista, eu já comentei, é só digitar aí no chat que eu vou direcionar aqui ao longo do encontro. Bom, Gina, vamos começar contigo, por favor? Vamos. Então, Bira, essa pergunta é tão importante, né? E ela acontece no momento em que a gente está celebrando a criação da Lei 10.639, que é um marco na história da luta pelos direitos de pessoas negras no país, é um marco histórico, um marco pedagógico, um marco político que materializa os ganhos, né, na luta do movimento negro. E eu acredito que, antes de tudo, é o momento da gente celebrar e fazer um balanço positivo. Eu vou partir de reflexões propostas pela professora Nilma Lino Gomes, que é uma referência em educação para as relações raciais, tem várias publicações disponíveis na internet para quem quiser conhecer a produção intelectual dela. E a professora Nilma Lino Gomes, muito recentemente, em uma live, ela nos convidou a pensar as diferentes dimensões que nos lembra o quanto essa lei é significativa, o quanto ela foi decisiva e o quanto ela trouxe de ganho para nós. Ela destaca 5 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão pedagógica. Então, o fato da lei ter sido criada colaborou para que a gente olhasse para aquilo que vinha sendo invisibilizado há séculos. A questão racial no espaço escolar, na organização do trabalho pedagógico e no currículo. Antes da lei já estava cristalizada a ideia de que nós somos um país de base ocidental, branca, eurocêntrica, e isso estava meio que pacificado, né? A lei provocou a todos nós a redimensionarmos o nosso olhar para todo o fazer pedagógico a partir dessa categoria educação para as relações étnico-raciais e conhecimento da cultura africana e afro-brasileira, tal como está sinalizado na Lei 10.639. Uma outra dimensão da lei que leva a gente a comemorar é a dimensão política. A gente sabe que o caráter essencial da educação é que ela seja democrática, que ela chegue para todos. Quando a gente tem a aprovação da Lei 10.639, a gente passa também a refletir sobre o quanto a gente precisava democratizar ainda mais a nossa democracia, garantindo aos estudantes negros o direito de conhecerem a sua história, o legado do povo negro, a partir de uma perspectiva que não fosse atravessada pelo racismo. A terceira dimensão que a gente celebra é a dimensão ética. O Bira, aqui no início da live, apresentou para a gente dados significativos que evidenciam como o racismo atravessa as trajetórias dos estudantes, marca o seu percurso escolar, impacta suas aprendizagens, o seu desenvolvimento. Então, a criação da Lei 10.639 também nos ajudou a pensar sobre o quanto é importante ressignificar o espaço escolar, contestar o racismo que opera dentro dele, numa perspectiva da ética humana, de garantir que todos esses estudantes possam se desenvolver da forma mais plena possível.
A quarta dimensão, destacada pela professora Nilma Lino Gomes, está relacionada à estética. A gente sabe que a Lei 10.639 provocou a todos nós, profissionais da educação, a olharmos para a cultura africana, afro-brasileira, para a corporeidade negra, a partir de um outro lugar, um lugar afirmativo, um lugar de potência, de beleza e de intelectualidade. Esse é um ganho que a gente tem que celebrar muito. E a última dimensão sobre a qual vale a pena falar é a dimensão da memória. A criação da Lei 10.639 fez com que o legado construído ao longo dos anos por intelectuais negros brasileiros ele fosse retomado. E é importante dizer que a Lei 10.639 ela também age, ela surge dentro de uma conjuntura maior de outras políticas, ela é enriquecida, ancorada, apoiada, alavancada por outras normativas e outras políticas que fizeram com que ela ganhasse ainda mais fôlego. Então, se a gente parar para pensar, além da Lei 10.639, e é bom a gente destacar também a Lei 11.645, porque quando a gente fala de educação antirracista, a gente está falando de todos os povos que foram historicamente excluídos, estigmatizados, tiveram a sua história marcada por estereótipos. Quando a gente fala da aprovação dessa lei, a gente tem que lembrar também que a política de ações afirmativas que fez com que pessoas negras, indígenas, quilombolas entrassem na universidade, isso colaborou sobremaneira para o fortalecimento de pesquisas voltadas para a educação das relações étnico-raciais, a produção de material didático, e tudo isso fortaleceu a aplicação da Lei 10.639. Então, 20 anos da Lei 10.639 é tempo de comemorar e de celebrar tudo que a gente construiu até aqui. Muita construção feita. Obrigado, Gina, por trazer aí esses 5 pontos que orientam motivos, grandes questões que a gente pode celebrar e que se a gente pensar, se a gente olhar na nossa vida hoje, os impactos disso, de como isso está chegando cada vez mais, né? Você falou da questão estética, da questão do legado, da memória, enfim, tudo isso, a gente vendo evidentemente como isso foi ganhando força e presença na nossa sociedade. Quem está aí acompanhando a gente, vai ali no chat, vibra, comemora, viva esses 20 anos da Lei 10.639. A gente tem que celebrar e tem que comemorar. Perfeito, Gina. Agora, Lavínia, eu vou repassar a palavra para você e eu vou pedir também para que você traga aí um pouco essa dimensão dos desafios em relação a esse marco histórico e o que fazer no sentido de que a gente possa garantir a implementação, a ampliação da implementação de uma educação antirracista no país. Vamos lá, está contigo. Obrigada, Bira. Nossa, Gina, assim, é inegável, né, os impactos positivos que essa lei, né, essa ferramenta para o professor, eu chamo essa lei de uma ferramenta para o professor antirracista, porque quando a gente lê a lei, lê as diretrizes que acompanham essa lei, a gente consegue ter ali várias possibilidades de entender como é que pode ser a prática, né, dessa lei dentro da sala de aula. Então, é inegável que a gente tem aí um processo de reconhecimento, um processo histórico dentro, né, do campo da educação, de um avanço. Mas eu vou falar do chão da escola, e a gente ainda tem muito desafio. E quando eu falo disso, é porque quando eu penso em educação antirracista, eu penso em projetos eu penso em projetos mais amplos de sociedade. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu, como professora do chão da escola, quando eu vou trabalhar sobre a questão racial, eu ainda encontro uma dificuldade e um gasto de energia para fazer com que os meus alunos, para fazer com que os meus parceiros dentro da escola, eles reconheçam o racismo enquanto um problema social. Ainda persiste. Por que eu digo isso? Porque o racismo ele vai se remodelando, ele tem várias facetas, ele tem várias formas de agir. Então, quando a gente pensa, de repente,
que a sociedade brasileira já está superando ou superou, é para a gente... Não digo isso porque a Gina disse, eu digo isso porque eu enxergo dentro da escola uma grande dificuldade para essa implementação, porque ainda precisamos voltar naquele início de uma fala de que sim, o racismo existe. E aí eu estou me apoiando um pouco numa live da professora Petronília Beatriz, em que ela fala que a grande dificuldade para a gente aplicar a Lei 10.639, alterada para a Lei 11.645, é porque essas leis que regulamentam a educação, elas mexem numa estrutura. Então, se a gente tem uma estrutura hegemônica, né, que acaba impedindo com que a gente tenha um real contato nos livros didáticos, alguns materiais. É claro que existem materiais, mas a gente precisa disseminar mais, a gente precisa divulgar mais. Então, nesse sentido, há ainda um desafio de aplicação por conta de, talvez, falta de alguns recursos em algumas escolas, falta do acesso de uma formação de professores. Isso ainda é falado em muitas pesquisas. Então, a gente precisa entender que essa lei, ela é uma lei que não é apenas, né, para modificar as diretrizes e bases, não é uma lei também só para a gente pensar uma mudança curricular ou uma mudança de conteúdo, e não é uma lei somente para negros. Eu ainda encontro esse desafio de conversar com alguns colegas professores que dizem para mim que a gente não precisa falar sobre uma educação antirracista nessa escola, porque aqui não tem racismo. Então, parece que existe uma fantasia ali de que aquela escola ela é imune aos problemas que existem na sociedade e que a gente precisa levar para dentro da escola uma discussão, uma reflexão sobre como o racismo atua sobre os corpos, sobre as mentes das nossas crianças. Então, quando esses profissionais da educação eles entendem que essa lei não é só para falar para alunos e alunas negros e negras, eles entendem que essa lei é uma lei para a sociedade brasileira, porque a gente quer projetos mais amplos de sociedade que abracem de maneira respeitosa a diversidade, a gente consegue fazer entender que é uma lei não só para negros, mas especialmente para negros e indígenas, porque a gente está falando, né, da 10.639, alterada para 11.000, conforme a professora Gina falou, e aí a gente está contemplando toda essa diversidade histórica e diversidade cultural que existe em nossa sociedade. Então, quando a gente dá esse passo, quando a gente pensa que nós temos todo um trabalho de pesquisa, nós já estamos aí avançando bastante em materiais, precisamos dar o acesso desses materiais para os nossos colegas professores, nossos alunos e alunas, já temos muita literatura que valoriza a presença dos negros em sociedade, isso tudo nos ajuda, então, a dar passos, mas a gente precisa entender que a gente ainda está num caminho da concessão. A gente ainda está num caminho que não está para todos. Então, a gente precisa, de fato, chegar numa proposta pedagógica com perspectiva antirracista para que a gente possa alavancar, de fato, a aplicação da lei. Então, para mim, assim, enquanto profissional da educação, que eu estou ali atuando no chão da escola e eu conversando com pessoas ali, com os meus alunos, eu percebo ainda esses desafios para a gente enfrentar. E eu percebo também que quando esses alunos, né, eles têm o acesso, eles conversam sobre isso, eles estão refletindo sobre as relações raciais, o quanto a postura, o quanto comprometimento, o quanto respeito entre eles também está ocorrendo. Então, a gente precisa, de fato, fazer valer a Lei 10.639, 11.000, alterada para 11.645, no chão da escola, e não ficar apenas em iniciativas individuais, né? Só aquele colega professor que é chamado para o 20 de novembro para fazer um trabalho, que acaba sendo um trabalho pequeno, transversal, quando, na verdade, a gente deveria ter um trabalho cotidiano
de trazer para dentro da sala de aula a discussão sobre o problema das relações raciais em nosso país. Então, essa é a minha fala de contribuição, Bira. Muito obrigada. Eu que te agradeço, eu e todo mundo que está acompanhando, porque eu acho que a gente agora faz uma grande combinação, pensando nesses 20 anos da lei, a gente ter aqui vocês duas juntas, trazendo análise, olhando para as potencialidades, para os avanços, mas também trazendo aí os pontos onde essa lei pode ganhar cada vez mais força, né? Os enfrentamentos que precisam também ser feitos, acho que você fala bastante sobre isso, né, Lavínia? Lugares onde a gente precisa de fato olhar realmente e se confrontar com a nosso próprio jeito de pensar como sociedade, que está sendo alterado, que está sendo movimentado, e colocar em prática. Muito bom, Mon. Muito interessante esses pontos que vocês estão trazendo, e toda essa conversa, com certeza, remete a gente à nossa pergunta disparadora. Eu quero relembrar a pergunta que a gente fez aqui, que eu pedi para vocês responderem lá no chat. A pergunta foi a seguinte: por que ser uma educadora ou um educador antirracista? A gente começou o encontro desse jeito. Aliás, para você que já respondeu para a gente aqui, já deixou seu like aí, vá ali, deixa a sua curtida nessa nossa live, nessa nossa conversa. Além da gente saber que você está curtindo, que você está gostando, isso vai ajudar a nossa transmissão também a ser impulsionada, a atingir mais gente. Então, vai ali, pode curtir, por favor, amplia, faça com que outras pessoas, para que essa conversa possa chegar cada vez mais para o maior número de pessoas. E mande também suas perguntas pelo chat para as nossas convidadas, porque elas estão aqui para interagir, para responder tudo que a gente quiser. Agora, então, eu quero ler um pouco aqui os comentários do que surgiu, do que vocês mandaram para a gente. Eu vou ler aqui os comentários. O Rodrigues Júnior disse o seguinte: educação antirracista é importante por vários motivos, todos relacionados à promoção da igualdade, justiça social e ao combate ao racismo. A Giovana Xavier disse: porque somos educadores, construtores de seres humanos dignos e valorosos, e racismo não tem valor nenhum. Elizabeth Moura respondeu o seguinte: para valorizar e apoiar os estudantes, passando informações antirracistas para o seu cotidiano. O Jailson Lacerda disse: a educação antirracista é uma necessidade urgente para a nossa época. A Alessandra Romero disse: essa é uma forma de valorizar a diversidade cultural e étnico-racial na construção do conhecimento da humanidade. Assim, pode-se ir rumo a um currículo menos etnocêntrico. Assum disse o seguinte: como homem negro e parte dos 38% de pessoas que experienciam o racismo na escola, tenho a oportunidade de orientar as nossas crianças a serem antirracistas e cada vez mais erradicar o racismo na base. Miriam disse o seguinte: todos precisamos ressignificar o que aprendemos na escola, a cultura que crescemos e tudo que foi ocultado da época colonial, para que assim possamos, através do conhecimento, transformar a educação. Damires disse o seguinte: acredito que o ser é uma totalidade, que o ser em sua totalidade não possua uma visão de igualdade com o seu próximo. João de Deus Silva Júnior disse o seguinte: a educação antirracista é necessária para desconstruir os estereótipos e as discriminações que ainda são estruturais em nossa sociedade. Muitas outras, chegando questões ainda, tem várias, acho que a gente ressaltou aqui outras. Eu quero agradecer muito pela participação de todo mundo, e acredito, acho que aí já traz muitos elementos. Então eu queria chamar agora você, Lavínia, você também, Gina. Vocês querem comentar um pouco dessas respostas aí que a gente recebeu? Como é que vocês ouviram aí esse conjunto de reflexões da nossa audiência? Bira, eu estou acompanhando aqui também o chat, né, pelo meu celular, e eu estou muito impressionada, assim, positivamente, né? Eu acredito que a qualidade das perguntas que estão chegando já é um indicador do quanto a Lei 10.639 ela tem chegado ao chão da escola, por exemplo, quando os professores, né, relatam a resistência da comunidade, algo que tem aparecido nos comentários e que você destacou também, isso evidencia que as pessoas estão se esforçando para aplicar a lei. Então, de cara, eu já queria dizer o seguinte: se aí no chão da sua escola você está lidando com resistência, é porque você está fazendo do jeito certo. A gente precisa lembrar que nós estamos rompendo com um paradigma educacional
altamente racista. Então, o novo, as estruturas, de um modo geral, elas tendem a querer ficar exatamente como elas são e onde elas estão. Então, essa resistência é parte da construção de um novo fazer pedagógico. A gente não deve ficar engessado, parado, quando a resistência aparece. Ela é um sinal de que a mudança está chegando. Vamos contigo, Oi, Lavínia. Bira. Oi, Bira. Nossa, assim, é saber que a gente tem uma grande audiência aqui de profissionais de educação e que essas pessoas estão colocando a lei em prática é o que a gente precisa. A gente precisa, de fato, de profissionais que possam se reunir dentro da escola e que possam inspirar seus colegas professores, sua direção, sua gestão, para que de fato possa se colocar a lei em prática. A gente não pode só ficar numa ideia de que é a necessidade de uma ação sem a gente fazer ação. E eu sou do esperançar do Paulo Freire, né? Eu tenho essa ideia de que não adianta só a gente idealizar uma nova perspectiva, uma nova narrativa, uma nova forma de conduzir a educação, sem a gente já não ir praticando e entendendo as tensões que vamos encontrar, conforme a professora Gina falou, no meio do caminho, porque a gente vai balançar essa estrutura aí e a gente só mexendo mesmo nas nossas ações, no nosso comportamento, nesse cotidiano das relações, é que a gente vai poder fazer alguma alteração. Então, de fato, eu estou muito contente, muito feliz com o fato de que muitos professores estão persistindo em colocar em prática a educação antirracista. Lembrando que, quando a gente fala educação antirracista, a gente não está só falando de um conteúdo que fala exatamente sobre a história dos afro-brasileiros, indígenas, africanos, é disso também, e com bastante excelência e letramento. Mas a gente também está falando de empatia, do cuidado, do acolhimento, né? De fato, de colocar em prática uma educação democrática, que todos os nossos alunos e alunas se sintam protagonistas, se sintam pertencentes àquelas histórias contadas, aquelas culturas que são divulgadas dentro do chão da escola. Obrigada. Eu que agradeço. Vocês duas, de novo, mais uma vez. Bom, e além dos comentários do público que a gente teve aí, começaram também, como você mesmo já comentou aí, Gina, chegaram aqui perguntas sobre o tema, e eu quero trazer essas perguntas para vocês. Vocês sabem que a gente também já recebeu perguntas antes, quando as pessoas estavam se inscrevendo, já foram mandando perguntas. E uma pergunta enviada por muita gente foi como trabalhar o antirracismo na educação infantil, com as pequenininhas, com os pequenininhos. Até o momento, a gente recebeu mais de 20 questões nesse sentido, então eu quero começar também trazendo questões do público por aí, pedindo para você, Gina, falar para a gente sobre esse aspecto. Pode ser? Pode ser. Combinadíssimo. Um prazer imenso. Como eu estou acompanhando aqui no chat, eu vou só responder para a Jandinara, que ela não conseguiu acompanhar todas as dimensões, eu vou repetir para ela, tá, Jandinara? A dimensão número 3 é a dimensão ética, tá? E vou recapitular todas, se você não tiver anotado. A primeira é a pedagógica, a segunda a política, a terceira a ética, a quarta a estética e a quinta é a dimensão da memória. Essa pergunta sobre como trabalhar educação antirracista e educação para as relações étnico-raciais na educação infantil, ela é muito preciosa, porque a gente deve lembrar que, seja qual for a intervenção que a gente for fazer voltada para a educação das relações étnico-raciais, ela deve respeitar profundamente cada etapa do desenvolvimento humano. E quando a gente está falando da infância, a gente está falando de um terreno muito precioso, o terreno do brincar, do lúdico, do estímulo à imaginação. Então, eu jamais vou poder trabalhar educação para as relações étnico-raciais com crianças da educação infantil como eu trabalharia com os adolescentes, com os anos finais. Eu acredito que
a gente precisa pensar, sobretudo, em 3 eixos. Acho que o primeiro eixo que a gente tem que destacar é o eixo das relações. Educação é, antes de tudo, um processo relacional, interacional. Então, promover uma educação antirracista passa por necessariamente estar atento a como as relações se dão dentro da escola. Eu trabalhei nas séries iniciais na educação infantil e era recorrente que eu visse, por exemplo, que havia uma situação de racismo e muitas vezes a gente fica sem saber como responder. Então, estar atento a como eu incido quando eu testemunho uma situação de racismo é fundamental. Ela vai acontecer na educação infantil também. Os professores da educação infantil estão aqui comentando, né, que muito cedo as crianças já apresentam comportamentos racistas porque elas vão reproduzir e repercutir o que acontece no entorno dela. Então, para citar um exemplo, nunca, jamais, em tempo algum, quando uma criança reporta uma situação de racismo a uma professora ou a um professor, jamais dizer, olha, não liga para isso não, né? Ah, tia, falou do meu cabelo, não liga para isso, você é linda. Essa é uma resposta péssima, porque ali eu já começo a educar a criança negra para ela ficar em dúvida em relação ao que ela sente. Ela está relatando uma situação que a incomodou, que a deixou desconfortável, que a fez sentir-se ofendida, e às vezes a gente, na melhor das intenções, fala assim, deixa para lá, é uma péssima resposta. Então, pensar em como é que as relações se dão na educação infantil entre as crianças e com o professor para com a criança. E aí, como apareceram muitas perguntas de profissionais da educação infantil, eu achei apropriado sugerir a leitura desse livro, Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, Racismo, Preconceito e Discriminação na Educação Infantil. Esse livro é uma preciosidade, ele é um clássico, né? Leitura obrigatória para todo mundo que trabalha na educação infantil. A autora é a professora Eliane Cavaleiro, e ela fez uma etnografia na educação infantil justamente para descortinar como é que o racismo se apresenta nas relações, nas práticas sociais e na organização do trabalho pedagógico na educação infantil. Um outro eixo importante é falar das práticas pedagógicas com foco nessa fase do desenvolvimento. Eu queria sugerir também, porque aqui o nosso objetivo é também repertoriar vocês, a educação infantil é uma etapa muito importante para a contação de histórias, para o contato com o livro de literatura infantil. É importante levar para a nossa prática pedagógica brincadeiras, jogos de origem africana e de origem indígena. Isso amplia o repertório cultural das crianças e as coloca em contato com a diversidade e outras visões de mundo também. Acho importante citar um material que eu tive o prazer de acompanhar a criação, foi produzido pelo Unicef, chama Deixa que eu conto Afro-Brasileiro. A Unicef convidou contadoras e contadores de história do Brasil inteiro, tá? Tem uma diversidade regional e linguística belíssima, para contar histórias que foram gravadas e estão disponíveis nas plataformas que vocês queiram ouvir. Se chama Deixa que eu conto Afro-Brasileiro. É uma coletânea de histórias para o profissional da educação ouvir e colocar as crianças para ouvirem também. E um outro ponto fundamental é pensar no material didático que é trabalhado na escola. Quando eu falo material didático, eu estou falando inclusive dos murais, dos trabalhos que vão para as paredes, das imagens que eu coloco para decorar a escola. É muito recorrente que as escolas usem personagens, então é importante a escola prestar atenção em que personagens aparecem, se há equilíbrio na representação de crianças negras e de crianças brancas, por exemplo. É muito comum que a gente não se dê conta que haja uma prevalência, uma hegemonia de personagens e de crianças brancas nos muros, nos murais, e aí as crianças negras não se sentem representadas. Um outro aspecto importantíssimo da educação infantil é a afirmação dessa corporeidade negra. Essa é uma etapa em que é muito recorrente crianças negras relatarem que sofrem violência em função da textura do cabelo, da cor da pele. E é importante o professor e a professora da educação infantil construir um trabalho que dialogue com a especificidade da sua turma. Eu acredito muito naquilo que é sinalizado pelo professor Demerval Saviani, na pedagogia histórico-crítica,
que a gente só vai construir uma proposta pedagógica, um projeto político-pedagógico adequado se a gente olhar para aquilo que incide na comunidade, no território, na escola e na sala de aula. Então, também é fundamental que o professor e a professora da educação infantil preste atenção naquilo que acontece na comunidade, naquilo que acontece no território e traga para dentro da escola. Então, eu vou citar aqui uma experiência que eu achei muito interessante de uma escola que levou as mulheres negras que eram bordadeiras para as crianças conhecerem o trabalho dela. Ou levar personagens da comunidade que têm uma atuação importante e que muitas vezes ficam invisibilizados. Outra característica importante é pensar, a própria escola pensar em como é que os profissionais que atuam na educação estão dispostos, né? E tentar quebrar a hegemonia branca. A criança constrói muito a sua identidade a partir dos adultos que estão no entorno dela. Então, se eu tenho uma escola onde as pessoas negras só realizam tarefas subalternas relacionadas à limpeza, por exemplo, qual é a mensagem que eu estou passando para as crianças da educação infantil? Eu estou dizendo para elas que as pessoas que mandam, as pessoas que ocupam posição de prestígio, de poder, são brancas, e as pessoas que realizam trabalho subalterno são pessoas negras. Então, também é importante que a escola preste atenção na maneira como as relações se organizam num sentido mais amplo, não só na sala de aula, mas em relação a toda a comunidade escolar. Maravilha. Muitos elementos, muitas questões sendo trazidas aí já com dicas práticas, já com indicações aí para as pessoas poderem aprofundar um pouco mais. Muito obrigado, Gina. E eu acho que bem nessa direção do que você estava trazendo aí para a gente, outra questão que chegou em peso aí pelo nosso chat, pelo nosso público que foi se inscrevendo, foi como trabalhar a questão antirracista nos mais diversos componentes curriculares. Desde a escolha dos materiais e referências, até desenvolver projetos específicos, indo além do mês da conscientização, né, para além do 20 de novembro. Até agora, já chegaram mais de 30 questões, exatamente aí um pouco nessa linha, entendendo um pouco aí como trabalhar a questão antirracista nos mais diversos componentes curriculares. Então, Lavínia, por favor, passo aí para você para falar sobre esse aspecto. Por favor. Oi, Bira. Eu aqui falando o quanto a gente tem colocado uma responsabilidade nos professores de história. Eu sou professora de história e eu estou falando dessa minha prática, né, de quando batem no meu ombro na escola e falam: o que você está preparando aí para novembro? E aí eu digo para esses meus colegas que eu já estou preparada desde sempre e que, de forma cotidiana, eu faço uma militância pedagógica dentro da minha sala de aula com os meus alunos. Então, sempre que eu posso atuar, sobre a questão racial, pensando um conteúdo que possa ser associado, trazendo um questionamento sobre questões raciais, eu estou fazendo. Mas isso não pode ficar somente a cargo de professores de história, literatura. Nós precisamos de outros profissionais da educação, de outros componentes curriculares atuando, né? E não só a educação infantil, em todas as séries e até pensando numa formação universitária. Então, assim, eu fazendo algumas pesquisas, né, e conversando com alguns colegas que já fazem esse trabalho, né, que não são só da literatura, da língua portuguesa ou da área de história ou mesmo sociologia, né, pensar, por exemplo, dentro do componente curricular artes, né, a produção artística, como pensar, né, nas aulas de artes, como poderia ser feito um trabalho sobre a questão racial. Eu fiz uma pesquisa e vi que teve uma professora que trabalhou a questão da subjetividade do conceito de beleza e pediu para que cada aluno, então, fizesse um seu autorretrato, né? Na educação infantil, tem a questão do desenho, do autorretrato, mas tem também a questão da cor, né, para representar a sua pele. Então, a professora ela precisou, né,
entrar em contato com a direção pedagógica, com o coordenador pedagógico, porque na escola dela não tinha material adequado para que pudesse fazer essa representatividade dos tons, das cores de pele que existem, porque as crianças só tinham acesso àquela cor rosada, né, dos lápis de cor, né? E hoje a gente tem esse material, e que bom, por isso a divulgação do material, o acesso ao material é importante. E na aula de biologia e ciências, por exemplo, o que poderia ser feito, né? Poderia se falar sobre a biologia do século XIX, isso já para o ensino médio, né? E as descobertas da genética atual, pensando então os valores raciais, como que surgiram essas teorias raciais e o quanto isso causou, né, uma história de uma pseudociência do século XIX que atribuiu aí ideia de superioridade e inferioridade das raças, e que tem muita gente que continua pensando isso até os dias de hoje. Então, levar isso para dentro da sala de aula, dentro de uma turma de ensino médio, é importante. Pensando aula de ciências para a educação do ensino fundamental, a gente pode trabalhar a ideia do valor do corpo e ver as diferentes características estéticas, atributos físicos do corpo, e pensar a valorização desse corpo, para que tenha esse autocuidado do corpo dessas crianças negras. É importante também levar essa pauta, não só uma pauta muito científica, não, mas também uma pauta de um reconhecimento de valor sobre a existência daqueles corpos. E quando a gente pensa, por exemplo, a matemática, é muito importante que o professor entenda o lugar da matemática dentro das relações raciais, dentro das questões raciais. Ele pode e deve atuar. Então, o professor ele pode trabalhar gráficos, ele pode trabalhar a criação, né, de tabelas, pensando a questão desses dados trazidos. E é muito interessante que quando a gente leva os dados para dentro da sala de aula, a gente não está colocando como forma de opinião. A gente está trazendo como forma de uma realidade, uma existência. Isso aqui existe, isso aqui foi feita uma pesquisa, isso existe. Então, em cima dessa pesquisa e desses dados, o que poderemos atuar? O professor de matemática ele não vai ficar restrito apenas aos dados, ele vai trazer uma conversa sobre as questões raciais. Então, tem muita coisa boa que a gente pode fazer, que a gente pode trabalhar dentro dos componentes curriculares, ressaltando sempre, né, o valor histórico, o valor cultural desses povos que formam a sociedade brasileira. Muito bom, maravilha, obrigado, Lavínia, aí, por compartilhar, por trazer muitas ideias. Quero ver o chat ali pegando fogo sobre tudo isso, mas isso também me faz querer destacar. Estamos chegando na metade da nossa conversa, mas isso me faz querer muito destacar um dos grandes motivos da gente ter organizado essa live hoje, que é divulgar o curso Estratégia para uma Educação Antirracista, que a Nova Escola está abrindo hoje em seu site aqui, né? A ideia é que esse curso também possa ampliar horizontes dos professores, contemplando professores aí da educação infantil até o ensino médio e todos os componentes curriculares, tá? Esse é um curso muito especial para nós, que contou com a Lavínia, nossa convidada que está aqui, como autora. A Lavínia aí foi a autora que construiu todas essas estratégias para a educação antirracista. Ele é voltado para educadores de todas as etapas de ensino, e os conhecimentos do percurso foram organizados de maneira simples e direta, traduzindo conceitos científicos para uma linguagem cotidiana que atende às demandas da sala de aula. Unindo teoria e prática, o percurso garante possibilidade de reflexão para a educação das relações étnico-raciais, esperando que você se inspire em se tornar uma educadora, se tornar um educador antirracista. Além disso, eu já disse isso no começo e eu repito com muita alegria, esse curso ele é gratuito. Aliás, você sabe que desde o ano passado, todos os cursos da plataforma da Nova Escola são totalmente
completamente gratuitos e com certificação para você, professora, para você, professor, poder se manter sempre atualizado em sua carreira, beleza? Então, aproveita, minha gente, tem muita coisa interessante no site da Nova Escola e hoje, especificamente, a gente está aí convidando você para poder mergulhar nesse curso Educação Antirracista. Dá uma olhada na tela para ver o certificado que você vai ganhar neste curso. Por exemplo, se você for lá, se você fizer essa trilha formativa, você vai receber esse certificado aí. Além da Nova Escola, ele também é assinado pela Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, da USP. Este curso que a gente está lançando hoje, por exemplo, conta com a certificação de 10 horas e é um curso autoinstrucional. Isso significa que você pode fazer ele no seu tempo, do seu celular ou do seu computador. E você vai aprender recursos e estratégias para levar a perspectiva antirracista para as suas aulas, desde o momento do planejamento até a avaliação. Então, é um curso muito completo que pega aí todas as etapas da construção da sua atuação pedagógica. Eu vou te mostrar agora como faz para você acessar o curso, porque a gente aqui já convida e já mostra como chegar lá. Quando você acessar o site da Nova Escola, na página de curso, você já vai estar vendo aí. Quando você acessar o site da Nova Escola, já vai estar aí vermelho ali, lançamento sobre curso Educação Antirracista, começar agora, já clica ali. Se você ver essa live depois e você for no site da Nova Escola e isso não estiver aparecendo, você vai ali onde tem na página de cursos e você digita o nome do curso, Estratégias para uma Educação Antirracista. Aí você vai chegar, clicando aí nessa parte aí que está vermelho, você vai chegar nessa página de descrição e inscrição no curso, que você está vendo aqui na tela junto comigo. Aí essa tela aí agora, pronto, tá vendo aí, ó, começar agora, é nessa tela. Basta clicar em começar, fazer um breve cadastro, se você ainda não for cadastrado no site da Nova Escola, e abrir o seu percurso. E não se preocupem em perder o link. Esse link vai ficar disponível na descrição desse nosso vídeo para você acessar assim que acabar a nossa live. Então você já sabe, quando terminar a nossa live, quando estiver chegando no final, a gente vai colocar aqui no chat o link. Clica lá e já começa a se inscrever, já começa a fazer essa trilha. Bom, Lavínia, você que é autora desse conteúdo, dessa produção tão rica, da qual a gente se orgulha muito. Então, primeiro, parabéns, todo mundo no chat vive aí pela Lavínia por essa grande construção. Então, você que é autora desse conteúdo tão rico, conte pra gente como ele foi estruturado, por favor, porque eu e todo mundo tá muito curioso. Oi, Bira! Então, esse curso, ele foi organizado em 2 unidades. E aí a gente tem, em cada unidade, você pode ver aí na tela agora, ó, a unidade 1, ela é composta por uma introdução, onde a gente faz um parecer geral do que a gente vai trabalhar. Depois a gente tem o módulo 1, que vai trabalhar com essa temática dos educadores antirracistas somos nós. Aqui a gente quer refletir com esses profissionais da educação essa interação no conhecimento. O módulo 2 traz a prática da educação, né, antirracista com intencionalidade pedagógica. Então, nesse módulo, a gente vai pensar que não é só ter acesso ao conteúdo, mas também se projetar, se posicionar, ter uma intenção em trabalhar sobre esse conteúdo. E também temos aí nessa unidade 1, o módulo 3. O módulo 3 ele trabalha com a questão do planejamento de aulas antirracistas. Então, a gente tem aí um conhecimento sendo embasado, um letramento sendo feito, e depois a gente tem a parte de um planejamento de aulas. Aqui a gente vai ter vários exemplos, a gente tem estudos de casos reais, né, coisas que aconteceram comigo em sala de aula que eu compartilho com vocês dentro desse curso, entrevistas que eu dei, que foram concedidas a mim por outros colegas professores, sobre também as suas estratégias de como colocar um planejamento de uma aula antirracista em prática. E, por último, a gente tem aí uma sistematização, onde você pode encontrar, né, um resumo de toda essa unidade e mapas mentais, para facilitar ainda mais o seu acesso ao conhecimento. E, além da unidade 1, temos a unidade 2, que tem essa estrutura
tem a introdução, que a gente faz um apanhado geral do que vai ser trabalhado dentro dessa unidade, e aí a gente começa com o módulo 4, na unidade 2, que é um pensamento que a gente teve de colocar o estudante como centro dessa prática antirracista. Para quem a gente está promovendo essa educação antirracista? Então, a gente tem que colocar o nosso estudante no centro, a gente tem que desenvolver um olhar, a gente tem que desenvolver uma narrativa, uma sensibilidade no nosso planejamento, focando nesse estudante enquanto centro dessa prática. E aí, quando a gente pensa o estudante, a gente pensa em todo estudante brasileiro, mas com um olhar bem cuidadoso em relação aos estudantes que sofrem essas discriminações raciais. No módulo 5, que também compõe a unidade 2, a gente vai falar sobre metodologias mais atuais que ajudam a potencializar as nossas práticas antirracistas. Aí a gente vai ter exemplos de ferramentas, estratégias pedagógicas que promovem o nosso olhar para que a gente possa entender como eu posso promover esse tipo de debate, ou como eu posso desenvolver esse tipo de conteúdo, para que eu possa, de fato, inserir o estudante como centro dessa atividade e que metodologia, então, eu posso utilizar. E a gente vai desenvolvendo, então, essa nossa prática antirracista com mais segurança. E, por último, fechando aqui a unidade 2, nós temos o módulo 6, que ele vai falar sobre a avaliação e autoavaliação. Então, a gente está pensando aqui como avaliar a partir de uma perspectiva antirracista. Como a gente pode promover esse tipo de avaliação para que, de fato, a gente possa colocar todos aqueles envolvidos nessa educação antirracista como responsáveis de dar um passo para combater o racismo em sala de aula. E por isso a gente pensou também numa autoavaliação enquanto profissionais de educação e da nossa aula. É muito importante a gente, então, pensar essa avaliação e essa autoavaliação na formação dos estudantes e no nosso próprio desenvolvimento pedagógico. Então, a gente está convidando vocês aqui para refletir sobre essas práticas avaliativas. E, por último, na unidade 2, também temos uma sistematização, onde a gente faz um resumo e a gente também coloca ali mapas mentais para facilitar o seu acesso a determinados trechos que destacamos como muito importantes para sempre voltarmos àquele pensamento, sempre voltarmos àquela forma de atuar. E o nosso curso, então, ele tem vídeos, podcasts, estudos de casos, reflexões, mobilizadoras desse conhecimento, modelos de planejamento para todas as etapas de formação. Também tem um módulo que é de uma avaliação final, para que a gente possa, tá aí, a gente tem uma autoavaliação, uma avaliação que está ligada à emissão de um certificado. Referências bibliográficas completas. Olha, isso aí, gente, foi assim, tá incrível. Toda hora que eu volto para olhar esse curso e eu volto para ver o quanto ele ficou organizado, o quanto ele ficou pensado para o meu colega professor de chão da escola, de sala de aula. Eu fico muito feliz de ter participado desse processo. E a gente também tem acesso a esse vídeo da live para rever quando a gente quiser. E é preciso dizer que eu contei com o apoio de consulta da professora Gina, que foi a primeira professora a fazer todo esse percurso formativo para dar o seu parecer e contemplar esse curso. E esse curso está assim, fechadinho para vocês. É só acessar o nosso site, fazer a inscrição e começar a estudar. Assim que terminar a live, eu vou correr para me inscrever, porque eu estou muito, muito curioso. Parabéns pela produção aí de excelência, de grande qualidade e de grande importância aí para os nossos educadores. Obrigado, Lavínia. Gina, como Lavínia disse, você já viu esse curso em primeira mão, então conte aí para a gente os seus comentários sobre esse percurso formativo. Olha, eu prometo que eu não vou dar spoiler para não estragar a surpresa que vocês terão.
A Lavínia pontuou muito bem como é que o curso foi organizado. Eu tive o prazer de fazer todo o percurso no processo de elaboração e depois, quando ele foi concluído, e eu acredito que a maior potência desse curso é que ele articula saber científico e saber experiencial. Foi um curso elaborado por uma profissional que é uma grande pesquisadora do tema, mas é professora também, né, gente? Isso traz uma riqueza enorme para o que está sendo proposto, porque a Lavínia consegue aterrissar as teorias, as reflexões teóricas, acadêmicas, no chão da escola, que é um dos grandes desafios que a gente tem. E ela faz isso usando uma série de estratégias, né? Então, eu queria destacar, além do que ela já falou, eu queria destacar alguns pontos. O primeiro é que ela teve o cuidado de fazer um percurso em que o professor não está diante de uma proposta engessada, ele é provocado a participar o tempo todo. Existem questionários reflexivos, existem espaços de sistematização, o tempo todo o professor e a professora é provocada a reportar a sua prática e confrontar a sua prática com aquilo que ele está aprendendo. Então, esse é um aspecto fundamental, porque ele parte do pressuposto de que a aprendizagem precisa ser ativa. O professor não é um mero espectador e leitor do curso, ele é chamado o tempo todo a participar. Também preciso destacar o fato do projeto visual do curso tá muito bonito, gente. Quem fez o desenho instrucional, né, quem fez o desenho da proposta, teve o cuidado de deixar muito atrativo, prazeroso de ver, inclusive usando recursos como infográficos que ajudam a gente a entender melhor algumas das informações. Também acho importante dizer que existem alguns termos que são muito caros para o processo de letramento racial e pedagógico, porque não é qualquer letramento racial, é o letramento racial, até porque nenhum letramento racial é qualquer, mas esse é muito especial, porque ele é muito específico, ele está falando vários, com as palavras que podem vir a provocar algum estranhamento para os profissionais que estão fazendo o curso, relatos reflexivos, e eu achei muito interessante que a Lavínia teve o cuidado também de privilegiar o pensamento negro. Então, quem fizer o percurso formativo vai ser repertoriado dentro do percurso com as categorias teóricas e metodologias que estão sendo propostas, mas vai sair desse percurso formativo também com outras indicações para ampliar o seu repertório em relação a esse tema. Então, eu sou suspeitíssima para falar, porque eu sou fã do trabalho da Lavínia, conheço e acompanho a rede de educadores antirracistas, sobre o qual e diante da qual ela atua tão brilhantemente, mas eu posso falar para vocês, certamente vocês não sairão desse percurso formativo os mesmos. Façam a formação, e eu queria sugerir mais, eu gosto muito de formação em grupo. Então, eu queria sugerir que os professores e professoras que estão nos acompanhando, se você se inscrever, provoca um grupo de colegas, 4 ou 5 professores, a também se inscreverem, porque o curso provoca a gente a ter vontade de comentar com alguém o que a gente está aprendendo. Então, se inscreve e chama mais gente para se inscrever também. Vale muito a pena. Que lindeza! Que maravilha! Viva! Ó, Lavínia, viva a sua inteligência, sua genialidade, luz, axé aí pro seu Ori, por ter criado e colocado isso no mundo, porque, de fato, eu sei que isso vai chegar nas escolas, vai chegar na mão de muita gente, e isso pode impactar, de fato, o modo como a gente está olhando, como a gente está pensando, a lente que a gente está usando na sala de aula, né? Então, obrigado por isso. Bom, é muito bom ter aí a explicação da Lavínia e ter os comentários da Gina, porque dá esse desejo mais para a gente de ir lá e ver. E é importante também citar que este curso faz parte do movimento Escola de Respeito da Nova Escola, que tem uma seleção especial de materiais para a sala de aula sobre relações étnico-raciais para educadores de todas as etapas de ensino. É isso mesmo. Esse movimento contou com a participação de muitas educadoras e muitos educadores em sua criação, incluindo aqui as nossas convidadas de hoje, a Lavínia e a Gina. A gente está mostrando aqui, por exemplo, a página do movimento para vocês terem ideias. Então, por exemplo, agora planos de aula sobre consciência negra está aparecendo aqui. Enfim, tem muito material aí, todo voltado para essa temática. E você pode ver nessa página que a gente está mostrando na tela
que é um espaço que está cheio de recursos, tem planos de aulas e de referências para você. E eu quero aproveitar então também para mostrar um vídeo curtinho de divulgação do nosso movimento Escola de Respeito. Dá uma olhada. Ser o exemplo. Ser a valorização. Ser o pertencimento. Ser a identidade. Ser a equidade. Ser um espaço de todos. Escola de Respeito. Juntos por uma educação antirracista. Participe! Participe! Venha junto com a gente construir uma educação, uma escola cada vez mais antirracista. Agora, vamos avançar em nosso debate aqui, pessoal, porque enquanto a gente estava aqui mostrando os detalhes do curso, foram chegando perguntas aqui pelo chat. Eu sei que quem está acompanhando a gente está interessado em aproveitar das trocas aqui que a Gina e que a professora Lavínia também estão trazendo. Então, eu vou aqui algumas perguntas que foram chegando, eu vou compartilhar mais algumas perguntas aqui que chegaram para vocês, tá? Perguntas que apareceram bastante aqui. Lavínia, vou começar contigo, tá? Como trabalhar com as famílias, pensando aí, recusa dos pais quando a escola aborda o tema, as barreiras religiosas, enfim, como trabalhar aí nesses contextos? Pois é, Bira, a gente tem uma dificuldade que é o pensamento ainda fundamentalista, né? Que acaba contaminando um pouco o nosso espaço de educação, que precisa ser diverso, democrático, precisa ter aí a atuação de vários grupos, as suas existências, suas histórias de contribuição, e a gente acaba tendo um pouco esse entrave de que um pensamento fundamentalista religioso que ignora, que não aceita essa diversidade, acaba prejudicando. Uma certa vez eu tive uma dificuldade em sala de aula, eu estava trabalhando com a história e cultura dos povos iorubás. Era material de livro didático, e eu estava trabalhando isso com as turmas, e um aluno sai de sala, pede para o banheiro, não volta mais. E ele depois falou com a diretora que ele se recusava a assistir às minhas aulas enquanto eu falasse sobre macumba. Então, ele não reconhece potencial cultural, potencial criativo, e era um aluno negro. Então, esse aluno negro, ele não reconhece potencial criativo, ele não reconhece potencial cultural na história do seu grupo de pertencimento racial. Quando a gente trabalha com essa dificuldade em sala de aula, eu acredito que eu tenho que entender aquele aluno com um pensamento legítimo seu, mas eu preciso fazer com que ele entenda que aquela maneira de pensar, ela exclui, aquela maneira de pensar, ela prejudica a convivência entre pessoas tão diferentes que vão transitar na vida desse aluno, dessa criança. Então, a gente ainda tem muita dificuldade com famílias, né? Alunos que não podem participar de aula de música quando tem tambor, né? Alunos que não podem assistir uma palestra porque o convidado ou a convidada é de pertencimento de religiões de matriz afro-brasileira. Então, ainda existe essa dificuldade. Eu acho que o caminho que a gente pode tentar construir um diálogo e tentar ali fazer uma mexida nesse olhar, nesse pensamento fundamentalista, para que deixe de ser um pensamento tão conservador e fundamentalista, conversar, dialogar logo no início do ano, numa reunião de pais, já dizer para que você veio à escola, falar da lei, falar da importância da diversidade, já deixar um acordo com aquelas famílias de que ali não vai se trabalhar religiosidade, ali vai se trabalhar a diversidade cultural.
E aí você tenta dar esse caminho mais no campo da cultura e tenta não falar tanto da questão religiosa num primeiro momento, se você vê muita atenção, para você ir ganhando espaço, ganhando confiança, porque na prática eu percebo que é assim que a gente tem conseguido atuar dentro do chão da escola, para ao invés da gente ter só uma tensão entre os grupos e as pessoas saírem da aula e não quererem nem te ouvir, eu acho que o caminho é o diálogo, o caminho é um acordo. Olha, a gente está aqui para dar esse ensino de qualidade, ensino de diversidade, que é a realidade dessa humanidade, que seu filho não vai ficar numa redoma de vidro, vai ficar numa bolha, que ele vai conviver com o mundo e que precisa, então, respeitar os valores dessa humanidade, os diversos valores que existem. Então, acho que é por aí. Massa, muito bom. Agora, outra pergunta que apareceu bastante, vou direcionar para você, Gina, essa também dá muita conversa. Qual o lugar de fala, ou seja, o papel das pessoas brancas no debate sobre antirracismo? Tá contigo. Pessoas brancas têm um papel fundamental, né? Eu vou aproveitar essa pergunta para trazer outras reflexões e dizer que é impossível a gente falar de educação antirracista sem falar de educação para as relações raciais. São coisas sinônimas, né? Então, quando a gente fala de racismo, não dá para falar de racismo sem falar de branquitude, que é esse sistema que foi organizado para conceder todo tipo de privilégios para pessoas brancas. Sem o reconhecimento disso, a gente não faz um trabalho antirracista de verdade. O primeiro ponto que as pessoas brancas precisam refletir é sobre o fato de que isso começa dentro de mim. A gente tem uma cultura muito marcada pela percepção do racismo como algo entre ser alguém mau ou ser alguém bom. E essa é uma visão muito limitada. É óbvio que se uma pessoa é deliberadamente racista, ela é sim uma pessoa má. Mas a gente precisa entender que nós somos sujeitos sócio-históricos e a maneira como nós fomos subjetivados na cultura foi para que nós nos tornássemos pessoas racistas. Aquilo que a gente compreende como santo e profano, como bonito e feio, como confiável ou não confiável, é atravessado pelas questões raciais. Todos nós que estamos aqui fomos educados para associar tudo que é bom a pessoas brancas e tudo que é ruim para pessoas negras. Se eu não reconheço que o racismo habita o meu inconsciente, eu, pessoa branca ou eu, pessoa negra, eu não vou conseguir modificar quem eu sou, as minhas percepções, me desconstruir e levar isso para a minha prática pedagógica. Se eu pudesse falar sobre qual é o maior desafio que eu tenho sentido como professor e formadora de professores, é que ainda aparece muito, e eu estou mencionando inclusive porque eu vi muitas pessoas mencionando aqui no chat, aparece muito na escola o mito da democracia racial. Somos todos iguais, aqui a gente não vê a cor das crianças, são só crianças. Quando pessoas brancas repetem esse tipo de discurso, elas promovem um desserviço à educação antirracista. Porque sim, ainda que você não saiba, ainda que você não tenha consciência disso, você, professor, você, professora, foi programado, condicionado pela cultura a olhar para crianças negras e brancas de maneira diferente. Então, se eu pudesse dizer assim, primeiro é necessário derrubar essa história do mito da democracia racial, contestar essa história. Segundo, é importante a gente se desconstruir. Cada pessoa precisa questionar qual é o seu lugar. E pessoas brancas precisam compreender, pessoas brancas e negras, né? Não é possível promover educação antirracista sem qualificação técnico-pedagógica. É por isso que a gente está propondo esse percurso formativo aqui. Como parte do racismo estrutural, ainda paira no imaginário de algumas pessoas a ideia de que promover uma educação antirracista é fazer caridade para os estudantes negros. A gente está falando de garantia de direitos. Então, o lugar da pessoa branca na luta antirracista é também se posicionar em relação às situações de racismo e compreender que eu só vou modificar a prática pedagógica se eu colocar o foco
na maneira como eu incido no comportamento dos alunos e como eu organizo o meu trabalho pedagógico. Outro passo importante é dizer que a gente precisa estudar permanentemente e a própria escola, que provavelmente tem uma hegemonia branca, tem uma maioria de professores brancos, precisa trabalhar para que essa hegemonia seja quebrada. Se a gente puder contribuir para que haja pessoas negras à frente da coordenação pedagógica, à frente da direção da escola, pessoas negras qualificadas pedagogicamente para trabalhar a temática, isso pode colaborar para que a temática chegue com mais força no projeto político-pedagógico da escola. Não dá para falar, eu tenho ouvido também alguns professores falando assim, olha, eu não vou trabalhar educação antirracista porque eu sou uma pessoa branca. Você não precisa necessariamente ser uma pessoa negra para promover educação antirracista, porque esse é um direito de todos os alunos da escola. Seja você um professor negro, seja você um professor branco, você precisa garantir esse direito. E esse não é um direito só de estudantes negros, é um direito de crianças brancas. Assim como crianças negras são educadas para desenvolver um sentimento de auto-ódio, eu vi algumas perguntas aqui também relacionadas a as pessoas dizerem assim, mas os próprios alunos negros não se reconhecem como negros, os próprios alunos negros não se aceitam. Ora, se eles estão dentro de uma cultura que os ensina a se odiarem e associar tudo que eles são ao que é ruim, obviamente eles vão se odiar. A educação antirracista tem esse papel de colaborar para que esse estudante negro ressignifique a sua percepção de si mesma e das questões raciais. Então, pessoas brancas têm um papel fundamental também, porque eu preciso dizer para vocês, infelizmente, há pessoas brancas que só ouvem outras pessoas brancas. Então, é fundamental que os profissionais da educação dialoguem com seus pares. Aqueles que já construíram esse processo de tomada de consciência racial, de autodesconstrução, de compreensão das questões raciais, eles têm um papel fundamental em relação a dialogar com a comunidade e com seus pares, porque o seu lugar de pessoa branca, que é um lugar de privilégio, vai fazer com que você consiga conversar com pessoas que talvez um outro profissional negro não conseguiria conversar. Muito obrigado, Gina. Muito obrigado, Lavínia. Acho que essa conversa toda traz muitas reflexões. Acho que o próprio fato das pessoas neste país não se reconhecerem, não se verem como pretas, é o grande sinal de como o racismo está impregnado na nossa sociedade, né? Impede a gente de reconhecer aquilo que somos. Então, sim, é inquestionavelmente necessário e importante a gente fazer esse movimento e olhar, de fato, para como a sociedade funciona, ou tem funcionado, no sentido de movimentarmos para a gente gerar mudanças nela. Minha gente, eu quero enfatizar que chegaram mais de 1000 perguntas entre as inscrições e as nossas conversas aqui. É impossível responder todas as perguntas que foram feitas, mas eu entendo que elas apontam e reconhecem que há uma necessidade de falar bastante sobre o tema. E o que eu tenho, então, para dizer para quem está acompanhando a gente é que boa parte de todas essas questões podem ser respondidas ali enquanto você está fazendo o curso, fazendo a trilha que a Lavínia preparou aí também com todo o apoio da Gina. Então, acho que é isso. Acho que vão lá porque vocês vão encontrar muitos lugares de aprendizado, muitos insumos. Gina, Lavínia, queridas, quero pedir então vocês para fazerem umas breves considerações, porque o nosso tempo já está bem passado e bem estourado. Por favor, Lavínia, começamos com você, querida. Obrigada, gente. Mais uma vez, eu quero agradecer essa importante experiência na minha vida, que foi fazer parte da criação, não, mas da autoria desse curso, sabe? E aí eu me inspirei bastante ali, fazendo, escrevendo, estudando, e eu queria compartilhar um pensamento aqui e dar uns obrigados aí para todo mundo que está aqui, porque é uma emoção muito, muito grande, sabe? Saber que uma professora, chão de escola, pôde contribuir dessa maneira com seus colegas professores. Então, o meu pensamento inspirador é esse aqui. Precisamos defender a educação,
Precisamos defender a escola como locus de resistência às diferentes propostas políticas e ideológicas hegemônicas, para lhe confiar como um espaço discursivo em busca de sentidos mais diversos para todos os grupos que compõem a sociedade. E por querer ver assim tal diversidade, é necessário utilizar vários olhares. Precisamos dos olhares de todos os professores, de novas narrativas, da responsabilidade de todos nós para colocar em prática a educação antirracista. Agradeço a Albira, agradeço muito a Gina, toda essa ajuda, essa contribuição nessa live, né? A Gina, principalmente com os comentários lá no curso, me fizeram crescer bastante em todo esse processo de autoria desse curso. Muito obrigada. Obrigado a você, muito, muito, uma honra ter compartilhado essa hora junto com você aqui, Lavínia, querida. Gina, vamos contigo. Olha, eu também quero agradecer muito pela oportunidade, pela confiança da Nova Escola em me dar esse espaço tão honroso de estar aqui dialogando com professores e professoras do Brasil inteiro. Parabenizar a Lavínia pelo trabalho primoroso e cuidadoso que ela fez. A gente percebe ao longo do curso inteiro o cuidado da conexão da teoria com a prática, como eu mencionei, é uma característica de professoras que estão no chão da escola. Agradecer a equipe técnica que está fazendo a mágica acontecer aqui, a equipe com quem eu tive a interlocução, que foi uma interlocução orgânica, amorosa, respeitosa, para construir esse momento com vocês. Agradecer a Albira pela excelente mediação, né? Mediação brilhante, Albira sempre arrasa. E eu quero agradecer em especial aos professores e professoras que nos acompanharam até aqui. A gente sabe que os professores têm uma rotina muito pesada de trabalho, né, gente? E eu fico encantada com o quanto vocês ficaram aqui até agora e nos ajudaram a qualificar esse momento. Eu tenho que dizer que o chat também foi um momento formativo. Eu acompanhei aqui as dicas, as pessoas compartilhando o que já fazem na sua prática, as suas questões. Então, fiquei muito encantada de ver os profissionais da educação tão envolvidos, tão dedicados nessa agenda que é tão importante. E eu queria encerrar trazendo o pensamento que o Bira trouxe no início, que é tão importante, assim, professora, adora passar dever de casa, né? Eu queria encerrar sugerindo a leitura de um livro da autora que o Bira citou no início da live, a grande Bell Hooks, que nos deixou em 2022, aos 69 anos. A Bell Hooks tem um livro que é leitura obrigatória para todo educador preocupado com a educação para as relações étnico-raciais. É o livro Ensinando a Transgredir a Educação como Prática da Liberdade. Nesse livro, ela estabelece um diálogo muito bonito com Paulo Freire, com a obra desse autor, e Paulo Freire, assim como Bell Hooks, eles falam sobre a importância de ser um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Então, espero que a gente saia daqui dessa live determinado a fazer o curso que certamente vai nos ajudar a qualificar a nossa prática pedagógica como profissionais comprometidos, engajados e amorosos com o nosso fazer. Muitíssimo obrigada. Que lindeza, viva! Muito obrigado, muito obrigado. Quem está assistindo, aplauda, por favor, essa conversa. Aplauda elas duas, aplaudam esse próprio chat, que para quem está aqui participando, esse é um aplauso para todas e para todos nós, educadoras e educadores que estão se movimentando na direção de construir uma educação antirracista. Então, muito obrigado, Gina, muito obrigado, Lavínia. Valeu, valeu, valeu muito por essa conversa. E para complementar, ainda não terminando, eu quero dizer que o curso já está aberto no site da Nova Escola. Então, para brindar essa noite, não tem nada melhor do que daqui a pouco correr lá e se inscrever e dar uma olhadinha e já começar ali a sua trilha formativa. Lembra aquela dica maravilhosa que a Gina deu? Chama outros pares, outras pessoas, mobiliza a escola para se engajar, para entrar também nesse processo formativo. Bom, entra aqui
no link da descrição desse vídeo para iniciar os seus estudos. A gente está mandando também o link no chat para facilitar para todo mundo conseguir. novaescola.org.br, essa é a direção que você vai acessar para conseguir achar esse curso e muitas outras oportunidades por lá. Lembrando que quem fizer o curso vai ganhar um certificado de 10 horas, válido como horas complementares em cursos de ensino superior. E eu quero, mais uma vez, assim como a Gina fez, obrigado pela sua participação, toda a audiência que ficou com a gente até agora, esta sala de aula gigante do tamanho do Brasil, ali mostrando também o quanto está engajada no tema, participando ali pelo chat, conversando, trazendo ideias, trazendo sugestões. Viva, viva, viva! Muito obrigado por cada um de vocês que ficou até agora e que está construindo esta conversa fundamental de uma educação antirracista. E você que ficou até agora deve estar se perguntando, Bira, cadê meu atestado? Sim, você vai poder também receber um atestado de presença aqui nessa live. Isso mesmo. E a nossa maneira, é o nosso jeito de poder agradecer a sua presença, a sua audiência até agora aqui com a gente. Então, para você pegar o seu atestado, você vai acessar o link que está aparecendo no chat ou você vai apontar agora a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela, nesse momento, e emitir o seu atestado de participação. Ele vai ficar disponível por 1 hora após o término desse encontro. Então, corre lá, você vai ser direcionado aí para essa página, você responde rapidamente essas perguntas desse questionário e você vai receber o certificado. Muito bem, tudo dito, tudo feito, aprendizados construídos, minha gente, acho que é isso. Obrigado, obrigado, seguimos firmes, seguimos fortes construindo esta educação. Obrigado, Nova Escola, novamente por esse convite, para a gente estar aqui nesta grande sala de aula. E por hoje é só, pessoal. Um abraço forte e até a próxima. Tchau, tchau, valeu, minha gente, tchau!